Hoje nós estamos aqui para falar, galera, da, nós estamos aqui para falar da saúde e de como ressignificar valores que nós temos. E a gente vai estar falando hoje a gente está falando, galera, de ressignificar a forma de dormir, o tempo de dormir e como isso vai interferir na nossa saúde. Então a gente tem, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, qual é o tempo de sono para revigorar o corpo e a mente. Então isso tem que ficar claro para nós, que o tempo de sono para revigorar o corpo e a mente, ele vai ser muito proporcional à idade, à fase da vida. Então, se você está numa fase de criança, então você vai ter um tempo proporcional a essa fase de criança. E, ao mesmo tempo, se você é adulto, você vai ter uma fase proporcional à fase da vida adulta. Então, é diferente, galera. A fase... Oi, Bianca, tudo bem? Então, a fase adulta e a fase de criança, esse tempo de sono, ele é diferente. Então, a gente tem, né, que respeitar esse tempo e esse momento. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo de dormir, ele é proporcional ao quê? Proporcional à fase da vida. Então, se você é uma criança, por exemplo, ele não tem que dormir ao mesmo tempo de um adulto ou de um idoso. Então, isso vai ser proporcional à fase da vida. E o que é que os especialistas recomendam? Que adultos tenham, né, um tempo de 7 a 8 horas para dormir todos os dias. Essa regularidade é muito importante. Às vezes a gente dá lógico que um ou outro dia você vai extrapolar desses 7 ou 8 horas, mas isso é o recomendado e pelo menos na maioria das vezes nós devemos respeitar esse tempo de estar dormindo, que é de 7 a 8 horas. O adolescente, o adulto, né, de 8 a 10 horas, e a pessoa com mais idade também ela dorme mais. E é necessário que durma mais, né? Nós já falamos, a criança de 0 a 13 horas, né? Tem bebês que até mais, galera, até 16 horas eles dormem, principalmente no começo da vida. Então, e o idoso também mais que de 9 horas. É legal que ele tenha esse sono, né, mais demorado por mais de 9 horas. Então, isso é a regularidade, galera. Isso é a regularidade que deve ter, né, o sono nessas faixas etárias. Ah, tá. Entendi. Então, essa fase de vida é essa. Os bebês, eles precisam dormir mais, né, de 12 a 16 horas. E qual que é a importância do sono? Por que o sono ele é tão importante? Então, a gente tem o sono, ele só vai ser funcional e vai cumprir o seu papel de revigorar mente e revigorar corpo se a gente passar pelas fases do sono. Normalmente a gente pula etapas e isso interfere na nossa qualidade do sono. Então, a primeira fase do sono, para dormir bem, é importante que você tenha um sono de qualidade e que seja regular, né? Então, essa quantidade do tempo que dorme, ela vai passar na primeira fase. Então, por exemplo, na primeira fase, as pessoas estão adormecendo numa zona assim entre estar acordado e estar dormindo. Sabe aquela coisa da sonolência?
quando você está sonolento, aí o cara fala, nossa, eu estou cochilando, acho que vou para a cama. Então, o que é isso? É a primeira fase do sono, que você, normalmente, a gente passa por ela para ter uma boa noite de sono. É a fase onde você fica cochilando. E o cérebro, ele vai estar o quê? Nesse momento, ele vai estar relaxando o corpo para que você entre na fase seguinte do sono. E aí, então, o que vai acontecendo nessa fase de relaxamento? Você vai cochilando, você vai ficando mais lento, você vai relaxando as atividades cerebrais. Então, isso é importantíssimo para que você entre na segunda fase, que é quando o corpo como um todo ele relaxa. E, inclusive, os batimentos cardíacos, eles vão ficando mais... vão diminuindo e você vai entrando nessa fase de sonolência. E então, quando os batimentos cardíacos, eles vão, abaixando, vão diminuindo, toda a atividade corporal também, ela vai relaxando concomitantemente na mesma proporção. Então, esse relaxamento para você entrar na terceira fase, que é quando as ondas cerebrais diminuem o seu ritmo, as conexões cerebrais que vão ser responsáveis pelo sono, eles diminuem o ritmo e a pessoa entra num sono profundo. E aí a gente vem a quarta e a última fase. Qual que seria essa última fase? É quando o organismo, gente, o cérebro, as nossas glândulas, elas vão liberando hormônios de crescimento e vão recuperando todo o corpo e toda a energia vital do corpo. Então, olha como é importante. Quando que isso acontece? Quando você está lá no cochilo, naquela primeira fase, quando os batimentos cardíacos vão abaixando, não. É quando você entra nessa última fase do sono, que é aquele relaxamento do corpo e que vai estar estimulando essa produção dos hormônios, né? Que vai repor toda essa energia corporal, vai recuperar tecidos que estão em processo, às vezes, que precisam ser regenerados, ser recuperados. Essas células, esses hormônios e essas células vão sendo construídas, vão sendo recuperadas nesse processo do sono profundo, nesse estágio. E aí vem o relaxamento total, quando você começa a sonhar, né? Quando você começa a sonhar, aí o cérebro, aí ele passa a voltar, ele sai daquele estado de relaxamento e o cérebro acelera novamente, mas numa espécie de, como nesses sonhos, e como se fosse uma espécie de tal, faxinando o seu cérebro, faxinando, limpando, né? Limpando a sua memória, limpando o seu cérebro, para essa faxina da memória, gente, para que no dia seguinte você possa estar de novo recepcionando as informações importantes no dia seguinte. Olha como essa coisa do sono, ela é assim importante e fundamental, galera. Então, dormir bem, vida saudável, dormir bem, isso é fundamental, galera. Fundamental você ter essa noite de sono perfeita e bacana, que é para você estar recuperando e rejuvenescendo o corpo. Se não passar por essas fases que a gente falou, né, as fases do sono, né, você tem lá a primeira fase, que é a fase ainda, né, quando você está no estado vai começando a adormecer, que é aquela fase, né, do cochilo que nós falamos. Aí depois você entra naquela fase que o corpo vai relaxando, né? O sono, a temperatura corporal, ela vai diminuindo, os batimentos cardíacos vai diminuindo. E aí você entra na terceira fase, que é a fase quando as ondas cerebrais,
elas também vão diminuindo o seu ritmo para você entrar num sono profundo. E esse sono profundo é que vai propiciar a quarta fase, que é quando o organismo libera hormônios. E esses hormônios eles vão estar atuando no crescimento, se for adolescente principalmente, atuar no crescimento dos tecidos, recuperar tecidos perdidos, recuperar a energia corporal, porque o sono ele é fundamental para você recuperar a sua energia corporal, isso é a energia vital. O sistema imunológico ele vai se fortalecer durante o sono, mas é tudo por causa dessa questão hormonal, desses hormônios que o cérebro vão liberando enquanto você entra nessa fase do sono profundo. Então, esse sono profundo, ele é fundamental para poder haver essa regeneração que tanto a medicina coloca, que tanto as pesquisas colocam, que o sono para regenerar tecidos, regenerar células, para repor, para fortalecer o sistema de defesa, o sistema imunológico da pessoa. E a última fase é quando a pessoa começa a sonhar. E aí, quando ela começa a sonhar, o cérebro que estava lá naquele período, de relaxamento, ele começa a entrar numa espécie de funcionamento, ele volta, ele acelera, um funcionamento mais acelerado, porque você começa a sonhar. Muitas vezes, os sonhos no dia seguinte você nem os lembra, mas você começa a sonhar. E o cérebro ele começa a fazer essa faxina na sua memória. Para quê? Porque é igual na casa da gente, galera. Quando a gente faz uma compra nova, o que a gente faz? A gente vai no armário para quê? Para faxinar, não é? Isso aqui não vou usar mais. Isso aqui pode descartar. Isso aqui passou da validade. Então, o que é isso? É uma faxina que a gente faz para quê? Para repor as compras que você terminou de fazer. Então, para você colocar compras novas, você tem que faxinar. E a mesma coisa, o nosso cérebro acontece no sono. Olha que coisa legal. Então, você precisa o quê? Você precisa, o cérebro, quando ele volta na última fase do sono, ele vai faxinar, vai fazer essa faxina na sua memória. É como a do computador também, de vez em quando você não tem que liberar memórias. Então, você tem que liberar espaço para que caiba mais, mais arquivos, mais fotos, mais vídeos. Então, é se liberar a memória. Para quê? Para que no outro dia você vai voltar a receber informações importantes. E essas informações importantes, elas vão ser armazenadas nesses espaços que foram liberados. Cara, é muito interessante você pensar as etapas do sono dessa forma. Então, dormir bem é importante, igual a gente colocou, para a vida saudável, para fortalecer o nosso sistema de defesa, para a saúde em geral, para liberar hormônios, para consolidar e cuidar da nossa memória. E é muito legal, gente, muito mesmo. Além de que dormir bem pode ajudar a manter você com peso saudável, diminuir o risco de desenvolver doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças cardíacas. Então, faz com que você fique doente com menos frequência, porque você aumenta o seu sistema de defesa, reduz os estresses, melhora o humor, a sociabilidade e a concentração. Sabia que a pessoa idosa precisa de dormir bem. Por quê? Porque a concentração no idoso, ela é muito, em todo mundo é importante, mas no idoso ela é muito maior. Para quê? Para evitar acidentes, principalmente acidentes de trânsito, muitas vezes acontece, por quê?
porque o idoso está como é que eu vou falar? Ele desconcentra, ele tem mais rápido, ele tem mais dificuldade de concentração do que a pessoa normal, né? Os mais jovens, os adultos. Então, o idoso ele tem mais essa dificuldade de concentração. E quando elas não dormem o suficiente, também elas não têm uma vida assim, muito produtiva, muito saudável, porque elas estão sempre de mau humor. E, além do mais, né, galera, os riscos à saúde causados pela falta de horas de sono é muito grande, tá certo? Atrapalha a pessoa no funcionamento geral do organismo e possibilita desenvolver doenças. Olha só, ó, obesidade, pessoas que dormem menos à noite são propensas a desenvolver habilidades, a se alimentar mal, porque não almoça no horário, não janta no horário, não toma o café no horário. Então, esse desequilíbrio no sono vai proporcionalmente também causando, né, um desequilíbrio na forma de viver e de se alimentar. Então, olha como que um desequilíbrio ele vai o quê? Vai prejudicando outras áreas do corpo, outros sistemas do corpo. Então, hábitos saudáveis, galera, é fundamental para esse equilíbrio do corpo, né? Para essa vida saudável, para esse equilíbrio do corpo, é fundamental. Crianças, né, que dormem pouco também, pode olhar, são crianças agitadas, são crianças propensas à obesidade. Outra doença também que pode ser causada pela falta de regularidade do sono é o diabetes, né? Que o diabetes está muito relacionado com o açúcar no sangue, mas também está relacionado com a questão de você dormir, né? Dormir durante um tempo muito menor do que o organismo pede, né? Hoje, 7 horas, 8 horas é o ideal. Então, quando você dorme menos que isso, você fica com a imunidade baixa e mais propenso a essas doenças. A obesidade, diabetes, a hipertensão. Hipertensão, galera, fique esperto. Hipertensão também é uma doença que pode ser causada pela falta de regularidade do sono. Hipertensão, né? Obesidade, igual nós falamos, a diabetes e a hipertensão. Então, uma noite com poucas horas pode... Por que ela pode interferir nessa questão da hipertensão? Porque uma noite mal dormida, ela pode aumentar os riscos de calcificar as artérias, de depositar sais de cálcio ao longo das artérias, obstruindo as artérias. E a gente sabe que uma obstrução das artérias, ela pode levar, né, uma dificuldade na circulação sanguínea e um ataque cardíaco. Então, uma falta de um sono regular aliado a uma alimentação irregular são, né, os malefícios e os vilões dos problemas cardíacos. Então, tem que ficar esperto, galera. Fica esperto, porque os distúrbios do sono aumentam muito, né? Tanto essa questão da regularidade, né, da circulação sanguínea e consequentemente, né, dos batimentos cardíacos. Igual a alteração, né, imunológica, nós já falamos, né, que aumenta quando você dorme pouco, galerinha. Olha que coisa interessante que acontece também. Interfere no seu sistema de defesa, porque a privação do sono, né, interfere, o que aumenta os níveis dos mediadores inflamatórios e diminui o quê? Quando ele aumenta os níveis, né, de inflamação, né, os glóbulos de inflamação, são os gânglios. Nós temos ao longo do corpo os gânglios, e os gânglios inflamam. Então, você tem na região aqui, olha, do pescoço, né? Você tem gânglios ao longo do corpo, e esses gânglios, eles são importantes para a defesa do organismo.
as células de defesa são produzidas ali. Então, quando você tem pouco, dorme, né, não dorme um sono regular, um sono que obedece àquelas fases que nós colocamos, você tem uma possibilidade de ter processos inflamatórios muito maior do que a outra pessoa que tem essa regularidade. Então, e por quê? Porque reduz a sua capacidade de resistir a infecções. Aí você costuma ter resfriados constantes. Tudo está relacionado ao quê? À questão do sono. É incrível, galera, mas tudo está relacionado a essa questão do sono, tá certo? Inclusive, a privação do sono também pode estar relacionado a distúrbios mentais. Isso é resultado de pesquisa médica, galera. Então, transtornos mentais e privação do sono relacionado com distúrbios mentais e com depressão. Entendeu? E essa depressão, então esses distúrbios do sono, eles em pesquisas, eles estão muito relacionados a essa alta taxa de depressão, que a gente tem que ficar muito atento. Então, por isso que eles colocam a importância, né, de você ter uma boa noite de sono. Inclusive, estudos apontam que as pessoas que dormem menos têm uma expectativa de vida menor, uma qualidade de vida menor e uma expectativa de vida menor. E os estudos apontam que quando você, né, tem essa condição de dormir menos que 7 horas, 8, né, que é o regular, são 15% dessas pessoas tem uma mortalidade mais cedo do que a faixa etária da mesma idade. Então, são pessoas que morrem mais cedo por ter essa irregularidade na vida, né, no sono, por muito tempo. Então, o recado hoje é esse, galera, né? Então, vamos buscar ressignificar esses hábitos que precisam ser ressignificados, porque a vida ela é legal, é para ser vivida com alegria e bem-estar. Então, se o sono é importante, então vamos pensar nisso e vamos, né, investir na nossa qualidade de sono, que é fundamental. Vamos lá, galera, 7 a 8 horas, passa por todas as fases que a gente falou e abraços. Até! Nem nada. Ai, meu Deus do céu, agora eu acho que vou tomar um banho na cabeça, deixa pra lavar amanhã. Passou e batido, né? Não, moçada. Tá bom. Vamos fechar, né? Nossa, não é qualidade.